Neste domingo, na Itatiaia, tem Mineirão, tem Cruzeiro e Botafogo, com o Piquitito, com o Poeta Azul. A transmissão no YouTube começa às 4. Quando terminar o primeiro tempo de Corinthians e Atlético, vem também pro Radinho essa transmissão de Cruzeiro e Botafogo. São os 2 jogos de domingo aqui na Itatiaia. Na Pampulha, o desafio da Raposa é contra o Alvinegro do Rio de Janeiro. E você traz todos os detalhes. Emerson Pansieri, um abraço, boa tarde. Boa tarde para você também, Cirilo, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes Itatiaia, Nação Celeste, também grande Léo Figueiredo, Edu Panzi, todo mundo que acompanha neste sabadão. Cirilo, a grande expectativa é que agora acontece uma atividade na Toca da Raposa e aí vamos ver se vai ter alguma alteração na equipe do Cruzeiro para esse confronto de amanhã. Eu digo alteração porque é difícil para o atleta, por mais que ele tenha toda essa força que a gente percebe que o Rafael Cabral tem mental, ele já começar o jogo vaiado. E isso aconteceu na última quinta-feira. Talvez para blindar, para proteger o jogador no momento, a comissão técnica do Fernando Seabra faça essa alteração. E aí, o goleiro reserva é o Anderson de contrato renovado até o fim de 2025. Foi uma informação que antecipávamos aqui na Itatiaia, até com a parceria na apuração do nosso Guilherme Souza. Então há essa tendência, né? Há essa possibilidade e vamos aguardar se isso vai de fato ser resolvido pela comissão técnica do Cruzeiro. Dá uma protegida no Rafael Cabral, dá uma segurada no Rafael Cabral e aí tem a opção do Anderson, né? Muita gente pergunta do Otávio, que fez uma grande participação do Cruzeiro no ano passado no Sub-20, campeão mineiro Sub-20, campeão da Copa do Brasil Sub-20. Muita gente se recorda desse atleta e é porque hoje o torcedor tem essa de ver realmente os jogos do Sub-20, acompanhar os meninos, né, os crias da Toca. O Otávio fez vamos colocar assim, um aprendizado, né? Fez ali um intercâmbio no Valladolid da Espanha, já voltou, mas está com o time Sub-20, né? Não está integrado ao time principal, está sob os cuidados do time Sub-20, então não é aí a ideia do Cruzeiro utilizar o garoto por agora, tem contrato até 2028, passar etapa por etapa, mas obviamente é um atleta que o time principal também já olhou, porque já fez treinos com o time de cima, até porque na Toca da Raposa 2 tem lá o time principal e o time Sub-20. Mas eu digo que para o momento não é a perspectiva de colocar esse jovem atleta que tem um futuro promissor, tem, mas por enquanto, se for fazer alguma alteração, é muito mais, Cirilo, num campo de Anderson, né, que é o goleiro reserva. E a gente precisa lembrar que o Anderson é um jogador formado na base do Palmeiras. Quando o Santos deixa o Atlético Paranaense e vai para o Flamengo, naquela ocasião que tem essa alteração, tem até ali uma alternância em gol do Furacão com o Bento, né, que é goleiro da seleção atualmente, com o próprio Anderson. O Anderson vê uma ideia de jogar no Cruzeiro, o Cruzeiro faz um pré-contrato com ele em 2022 e ele chega na casa em 2023. Curiosamente, só tem um jogo pelo time principal, que é justamente contra o Botafogo no ano passado, e vamos colocar então essa interrogação se vai fazer essa alteração. Se abre e óbvio, né? Vai consultar o JP, né? O João Paulo, que é preparador de goleiros do Cruzeiro, o Rogério Lima, que é do preparador também do Cruzeiro. Não é uma decisão que parte apenas do treinador. Ele tem ali auxiliares, ele tem gente que compõe a comissão, que sabe tão bem como que é a vida de um goleiro, que são esses que trabalham propriamente dito com esses profissionais. Cirilo. Tô vendo aqui, ó, peguei estatísticas do Anderson nas últimas temporadas, 2022, ele jogou 14 jogos, ainda estava fazendo parte do elenco do Atlético Paranaense, em especial no começo da temporada, os jogos aí de Campeonato Paranaense, na Série A mais pro meio da temporada, nessa situação de alternância citada pelo Pansieri. Ano passado ele jogou, futebol é curioso, né? Ano passado o Anderson jogou um jogo só, esse duelo contra a equipe do Botafogo. Não tomou nenhum gol. Não tomou gol, mas ele tomou 2 cartões amarelos e um vermelho. No banco, né? Agora rola muito isso, né, cara? Rola muito isso. Ele é um cara muito ativo ali no banco de reservas, já deu pra perceber. Ô Edu, vamos lá. Qual a situação negativa, o que pesa contrário ao Anderson, um cara que em um ano jogou um jogo só, jogou 90 minutos, e qual fator poderia ser positivo nesse momento em colocar um outro goleiro, uma outra ideia, deixar o Rafael Cabral descansar um pouquinho, melhorar a cabeça? Não sei se quer dizer que o Cabral vai ser reserva para sempre, mas o que essa ação do fim de semana pode significar
para a sequência dos goleiros do Cruzeiro? Cirilo, eu acho que o peso negativo para o Anderson é a pressão que está na função de goleiro do Cruzeiro. Independentemente de quem for jogar, saiu o Rafael Cabral, vai entrar outro. Esse cara chega com uma pressão muito grande nas costas de, eu tô substituindo um cara que tá saindo porque tá falhando, eu não posso falhar. Eu acho que esse é o peso negativo, mas ele tem um ponto pequeno, perto de tantos aspectos positivos, né? É a chance que o Anderson pode ter, caso ele seja escolhido, a chance de ter uma sequência, de defender um grande clube, iniciando um campeonato brasileiro, a possibilidade de jogar como titular uma Copa Sul-Americana. Ele ainda pode errar, né? Quem for substituir o Cabral, se realmente acontecer, vai poder errar 1, 2 vezes, porque o Cabral já não pode mais errar. Aliás, ele não pode nem jogar, porque ele pega na bola e é vaiado. Então, acho que tem aspectos muito mais positivos para o goleiro que for substituir, caso aconteça o Cabral, do que aspectos negativos. E muita gente pode se perguntar, mas como que vocês apostam no Anderson, sendo que vocês não viram ele jogar com a camisa do Cruzeiro, praticamente, e vocês não acompanham o treino? Enquanto você falava e trazia essa curiosidade dele ter jogado com o Botafogo, eu virei aqui para minha esquerda e perguntei, o Cruzeiro renovou com o Anderson, né, Pansieri? Ele falou sim. Essa semana, né? Então, se o time renovou com o goleiro, sinal que ele treina bem, né? E confia nele. Exatamente. Então, o departamento de futebol tem uma confiança no goleiro. Porque a gente poderia questionar. Será que ele está treinando bem? Será que ele está trabalhando? Será que a comissão técnica confia nesse goleiro para substituir o Cabral? Ora, se há uma semana o clube decidiu renovar o contrato, sim. Ele trabalha bem, ele treina bem, ele é um goleiro capacitado, sim, para ser acionado. E é aquela coisa, o Cruzeiro vai jogar como mandante contra o Botafogo em Belo Horizonte e para ser mandante você tem que ter o torcedor do seu lado, né? Se você inicia o jogo com algumas peças, entre elas Cabral, Neres, você corre o risco de começar o jogo com seu torcedor já com aquela vaia que aconteceu no meio de semana. Até pelo aspecto emocional do restante do time, seria mais inteligente dar um tempo para Cabral e Neres, para você trazer o seu torcedor, para trazer a confiança da torcida de volta para quem for ao Mineirão. E desde o início, desde o aquecimento, o torcedor tá junto. Ao invés de gastar o gogó para vaiar, gasta o gogó para incentivar, para aplaudir, para gritar zero. Vou aproveitar o termo do Edu, Léo. Acho que seria, de fato, inteligente. Quem está sendo atacado nesse momento não quer dizer que o cara vai ser reserva o resto da vida, que ele não possa retomar o seu posto de titular no Cruzeiro, que não possa dar a volta por cima. Mas não me pareceria inteligente que esses caras continuassem sendo escalados. O Cruzeiro precisa andar, né, Léo? Ô Cirilo, eu, sendo bem objetivo, eu acho que tá na hora deles serem banco mesmo. O Neres já era a hora, o Cabral agora ficou bem claro que tá na hora de sentar no banco. Isso não apaga coisas legais que ele já fez pelo clube, bons momentos ele já teve, mas o momento dele é muito ruim. Ele não passa confiança para a torcida, ele não passa confiança para o time. Então, quando isso acontece, não há outra solução a não ser senta no banco, dá oportunidade para outro. Claro, tem uma outra situação que envolve, seria legal do Cruzeiro até para poupar o Cabral. Eu acho isso muito legal, que a empresa, qualquer empresa, tenha cuidado com o funcionário. Mas quem está precisando ser mais poupado é o torcedor do Cruzeiro, né? Porque essa direção do Cruzeiro, ela coleciona momentos em que ela não ouve e ignora a torcida. Mas são vários momentos. Então, não só a direção agora, como a comissão técnica, acho que seria minimamente inteligente, é um termo uma frase que o Du usa muito aqui, ouvir quem é o seu cliente, quem é o seu consumidor. Por que será que a torcida reclama e começa vaiando um jogador desde o início da partida? No final das contas, os 11 que estão no campo, quem está no banco e os milhares que estão ali fora e os milhões que estão acompanhando de longe, todos querem a mesma coisa. Mas será que milhões e milhares que estão na arquibancada, eles pensam de maneira equivocada? Todos eles? Será que a imprensa, que questiona nesse momento a titularidade de jogadores, aqui não falamos de caráter de nenhum deles, pelo contrário, o Rafael Cabral, inclusive, é um exemplo disso. Mas nem a torcida questiona. A torcida não questiona o caráter, a liderança do Rafael Cabral, né, ou alguma importância que tenha fora do campo do Neres. O que é questionado é o desempenho no jogo, que é o que a gente tem acesso. O desempenho no jogo não é bom e faz parte da vida de qualquer profissional.
ninguém vive só de alto, também tem baixo. Então, sentar no banco 2, 3, 4 partidas, e se o Anderson entra no gol e se transforma num goleiro bem melhor que o Rafael? Isso já aconteceu em vários times. Agora, se o Anderson entra no gol e não se mostra confiável, Cabral deu aí 2, 3 jogos, acho que a própria torcida vai, opa, vamos ter que voltar aí com o Cabral. Então, faz parte do jogo. Não precisa de tanto melindre para fazer um profissional sentar no banco e dar oportunidade para outro. E a direção do Cruzeiro e a comissão do Cruzeiro, eles precisam ouvir mais a torcida. A torcida não acerta sempre, o torcedor é muito passional, eu sei disso. Mas quando você vai colocar um cara que você sabe que ele vai começar o jogo sendo vaiado, não vale a pena, né? Ô Cirilo. Oi. Só para ficar claro, eu acho que o principal aspecto para não ter o Cabral no próximo jogo ou o Neres é o campo. Não é nem a questão da vaia, do torcedor estar insatisfeito. Quando eu falo que é mais inteligente tirar para ter o torcedor desde o início, isso pesa. Mas o que pesa mais é o nível de atuação dos dois. Eu creio que o Cabral, tá? No caso do Cabral, o Neres até deu entrevista, né, Pansieri? Disse que não se abala com vaia pré-jogo. Abala. Não, ele disse. Mas o rosto do Cabral, cara, ao longo do jogo, e depois que ele toma o gol, era de um cara que tava assim, completamente abalado por ter sido... aquele gol que o Cabral tomou não é um gol que ele vai tomar toda a rodada, né? Todo jogador abala. O Neres abala, o Cabral também se abala. Eles são seres humanos, eles não são robôs. Eles podem pensar que não, mas sim, isso influencia. E quando eu falo que o fato, o que pesa mais é o campo, é que o Cabral está jogando mal. O Neres está jogando mal. E quando um jogador está mal, ele tem que sair e dar espaço para outro que está buscando ser titular, ter uma sequência de jogos. Quando eu falo que isso pesa mais do que as vaias, eu vou levar isso para outro lado. Por exemplo, se o Cabral tivesse jogado mal e de 5 jogos para cá estivesse bem, eu diria que a vaia é por birra. Ou pelo combo de jogos anteriores. Pelo que já aconteceu. Se o Neres Para dar um exemplo disso, o Gemerson no Atlético. Isso, exatamente, é por isso que eu ia para o outro lado. Se o Neres tivesse jogado mal há 6, 7 jogos, e de 6, 7 jogos para cá estivesse regular, mas ainda assim sendo vaiado, a vaia era combo, e talvez por birra. Quando eu falo trazer para outro lado, o caso do Gemerson. O Gemerson cometeu erros, falhas marcantes. E o Gemerson tem jogado muito bem desde a chegada do Milito. Tem jogado bem, talvez seja o melhor zagueiro do Atlético desde a chegada do Milito. Deve ter um monte de atleticano me xingando. Mas é a minha opinião. Mas tem que xingar o Milito também, porque o Milito falou que o Gemerson é o melhor zagueiro dele. E não basta ter um pouco de boa vontade para ver que o Gemerson tem jogado bem, tem sido muito importante. Não foi só o Milito, não. Outros jogadores falaram, o Scarpa falou em uma entrevista, acho que para a Band, dizendo que o Gemerson nos últimos jogos, inclusive citou lances que o Gemerson salvou o Atlético. O Gemerson de alguns jogos para cá tem sido um dos principais zagueiros do Atlético, mas ainda há vaias. Por birra. Aí, quando fala tem que ouvir o torcedor, se fosse ouvir o torcedor, tiraria o Gemerson por causa da vaia. Eu também concordo que tem que ouvir, até para trazer o torcedor. Mas até para saber ouvir, você tem que ser inteligente. O torcedor tá vaiando porque o cara realmente não está entregando nesse momento, ou tá vaiando porque ele é um apaixonado e criou uma birra de um atleta. Até para isso, precisa ser um pouquinho de inteligente. No caso do Cruzeiro, as vaias são justas nesse momento, porque o Rafael Cabral tem jogado mal e o Neres tem jogado mal também. Pansieri, primeiro time do Seabra foi o mesmo que vinha jogando. O segundo time do Seabra vai ser outro time? Eu acredito, que com muito estudo, muita conversa, muito papo entre a comissão técnica, deve ter mudança, Cirilo. Deve ter mudança, sim. Até porque um vestiário como o Cruzeiro teve ali no final da partida contra o Alianza não é um vestiário fácil, né? Vocês falaram dessa questão psicológica e ela bate qualquer um. Então a tendência é que aconteça, sim, essas mudanças. Vamos esperar, o treino tá rolando até agora lá na Toca. E aí é uma tendência, e acho que até a própria lista de relacionados, já que o Cruzeiro divulga, ela diz muito, né? Se algum atleta vai ser preservado, se algum atleta vai pro jogo ou nem vai ser relacionado pro confronto, tudo isso pesa. Deixa eu trazer uma informação para fechar esse primeiro tempo, Cirilo, que tem a ver com, já que a gente tá falando de defesa, é do zagueiro Pedrão. O jogador, ele tem aí uma possibilidade de assinar um pré-contrato, né? No fim do ano. Ele agora tem aí uma possibilidade de ficar no Cruzeiro. O Cruzeiro está conversando com o jogador para estender esse vínculo até o fim
do ano de 2026, né? Então, renovar com ele até o fim de 2026. Esse processo está em andamento. Há um interesse do Cruzeiro, há um interesse também do Pedrão, né? Quem cuida da carreira do Pedrão também, lá tem o Mário, tem a turma toda lá que acompanha o Pedrão. E aí tem nessa possibilidade de conversas, gatilhos de desempenho, né? Para que o atleta tenha oportunidades na equipe, mas então é uma situação que está andando. O zagueiro que foi bem na Copa São Paulo do ano passado, foi bem no Sub-20, especialmente com o Fernando Seabra, conhece muito o jovem jogador, então é uma tendência aí de renovação, vamos acompanhar todo esse processo. Lembrando que eu tô falando do Cruzeiro, em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro Jogo é Outro, tem bônus de R$300, você vai jogar com responsabilidade, é o Cruzeiro nesta prévia aí de estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo, Cirilo. E o público, que até agora não tá tão bom assim, né? Na última previsão, 14 mil, não vai ser aquele público da semana passada, é óbvio, mas o torcedor que vá ao Mineirão, que ele tenha também esse norte aí até de mudanças na equipe, é o que a gente sente em conversando com os torcedores sobre essa formação do Seabra. Cirilo. Emerson Pansieri com notícias do Cruzeiro.